pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um SagradoCast esse ano. Hoje, eu sou a Helena e vou apresentar juntamente com meu colega de turma, Fernando. Temos uma convidada muito especial, a Flávia, que também é professora de inglês aqui na escola. E hoje ela vai falar um pouco sobre a experiência incrível que ela viveu trabalhando na Disney e Orlando, nos Estados Unidos. Bom dia, pessoal. Vou pedir para quem está assistindo deixar o like e se inscrever no canal. Agora vamos começar. Flávia, se apresenta para a gente, por favor. Conta um pouco sobre a sua formação e um pouquinho da sua história com o inglês. Meu nome é Flávia, né? A minha história com o inglês começou bem cedinho, quando eu tinha 12 anos, que eu comecei a fazer aulas de inglês numa escola de idiomas. E logo quando eu me formei, né, em administração, minha primeira formação foi em administração, não foi na área de educação, mas como eu tinha professores em casa, minha mãe era professora, eu sempre tive essa paixão pela rotina de escola. E logo quando eu me formei em administração, eu senti que não era isso que eu queria, não queria trabalhar na carreira administrativa. Então eu fiz pedagogia, e fazendo pedagogia, uma amiga me convidou para trabalhar numa escola de idioma, onde eu, né, estudei também. E daí surgiu essa minha primeira experiência com o inglês como professora. Gostei muito. Depois disso, fiz letras em inglês e hoje atuo somente, exclusivamente como professora de inglês. Muito bom, uma trajetória realmente muito interessante. E fala pra gente de onde que surgiu essa ideia sua de trabalhar lá na Disney, um lugar tão sonhado que muita gente sonha em trabalhar lá. Bom, eu não conheci o programa, né? Hoje em dia ele é muito divulgado nas redes sociais, TikTok, e na época não. Foi a minha primeira viagem, em 2018, que me despertou esse desejo. Eu estive lá com família e com alguns amigos e eu percebi que tinha alguns trabalhadores lá que vestiam uma camisa verde com uma bandeirinha do Brasil. Foi onde eu descobri que tinha brasileiros na Disney. E aí eles me contaram sobre o processo seletivo e eu fiquei muito interessada. Na época, eu cursava pedagogia na UENG e diziam, né, durante o processo seletivo que tinha que ser um curso de bacharelado. E letras em inglês não é, letras em inglês e pedagogia, que era o que eu estava fazendo, não é curso de bacharelado, é licenciatura. Então eu não me candidatei porque eu achava que eu não tinha o requisito necessário. Logo depois eu descobri que não tinha nada disso, que poderia ser licenciatura sim. Entendi. Então, assim, você sempre quis isso? Qual foi a oportunidade que apareceu direito disso? Sempre amei a Disney. Como empresa, com os filmes, todo o encanto e a magia da Disney sempre esteve presente na minha vida. Mas descobrir sobre o programa de intercâmbio foi somente na primeira visita que eu tive mesmo no parque, que eu fiquei sabendo. Entendi. E você lembra, além tipo assim, de experiência própria, de visitar a Disney, você lembra como você realmente conheceu esse programa? De onde você viu ele e falou, nossa, eu posso fazer isso também? Sim. Logo quando eu descobri que eu poderia me candidatar, né, que não tinha o empecilho de ser um curso de bacharelado, poderia ser de licenciatura, eu comecei a procurar pessoas, né, no Instagram, na época, e tem um Instagram muito famoso que chama Central Cast Member, e o Segunda Estrela, né, que inclusive eu sou amiga do pessoal do Segunda Estrela, que se conheceu. E aí eles começaram a colocar essa pilha, assim, para eu poder, né, me candidatar e fazer o processo seletivo. Então foi através, né, da indicação deles também, a Mandy, a Amanda e o Bruno, que são os donos do Instagram. E aí, como é que foi esse processo de seletivo? É um processo que requer muita paciência, mexe muito com o emocional, porque é um processo longo. Ele começa em março, todo ano, é uma vez por ano que acontece esse processo. Ele começa em março com as inscrições. A primeira etapa já é a etapa eliminatória. Então, você preenche o formulário e nesse formulário você tem que colocar o máximo que você puder ligando a sua trajetória de vida com a Disney e com o que a Disney preza, né? A Disney, ela preza muito por segurança, por inclusão, por cortesia, eficiência e o show, né, que são as 5 chaves da Disney. E aí você tem que linkar a sua trajetória de vida com essas chaves da Disney, para ser um bom formulário, né? Passando nessa primeira etapa do formulário, a gente tem que assistir uma palestra. Sempre acontece em São Paulo e em Belo Horizonte, porque são os lugares onde a STB, que é a agência de intercâmbio, tem sede. Então, e uma cidade eles sempre escolhem no ano, somente no ano eles divulgam.
A gente vai para uma palestra, assiste a palestra com todas as informações e logo depois da palestra já acontece a primeira entrevista com a agência de intercâmbio. São pessoas, né, são brasileiros, mas a entrevista é toda em inglês. Então, e são feitas em trios ou duplas, essa é a primeira entrevista. Quando você chegou lá na Disney, o que você sentiu? Você tem algum objeto, assim, alguma coisa de lembrança que você trouxe de lá para você conseguir mostrar pra gente? Sim, eu lembro que a gente chega, né? A gente mora no condomínio da Disney, então a gente chega primeiro no condomínio, né? Conhece o alojamento, a gente se instala primeiro, e depois de alguns 2 ou 3 dias que a gente recebe a nossa Blue ID, que é a carteirinha que te dá o passe livre para você ir todos os dias no parque, se você quiser. E aí eu lembro que quando eu recebi a minha Blue ID, eu fiquei muito feliz. Logo depois a gente recebe a name tag, que é a nossa identidade dentro da Disney. E o primeiro parque que eu fui, lógico, tinha que ser o Magic Kingdom. Então eu fui até o Magic Kingdom e eu lembro que eu tive na Disney, né, antes de trabalhar na Disney, eu tinha estado lá 1 ano antes, em janeiro. E eu tinha conversado com o Mickey, que fica no teatro, na entrada do parque, e tinha falado com ele que eu queria muito ser funcionário dele, eu queria muito ser cast member. E ele, né, me jogou um pozinho, né, que a gente chama de pixie dust, né, ele jogou um pozinho em cima, né, da minha cabeça e falou assim, você vai ser. E aí, depois que eu entrei no parque, eu acho muito fofinho. Entrei no parque, a gente entrou no teatro, e aí eu contei pra ele que eu tinha estado lá, que eu tinha falado com ele que eu queria ser funcionário dele, que ele finalmente tinha me contratado, e ele me deu, né, um autógrafo dele, e essa mensagem, can't wait for you to make magic. Mal posso esperar por você fazer magia. Sim, Foi muito fofo. muito fofo. E aí, quando você chegou lá, você sentiu mais medo ou empolgação? Um pouquinho dos dois. Assim, um medinho, né? O programa ele é feito, não especificamente, mas o público-alvo do programa são pessoas entre 20 e 25 anos. Né? Um dos requisitos para poder trabalhar na Disney é que você tem que estar numa universidade e você tem que estar, no mínimo, no segundo período da universidade. Então, é direcionado para esse público, mas não tem restrição de idade. Então, eu era a mais velha do grupo que foi, né, em janeiro, e eu lembro que por conta disso eu tinha alguns receios, né, de ter esse choque, né, de idades, de gerações, mas tinha muito amor pela Disney, sabia que tudo que eu ia viver lá era o que eu sempre, né, tinha almejado conseguir viver. Quando você chegou lá, além de ter esse choque da sua idade com a idade das outras pessoas, que também seriam cast members, você teve algum outro choque cultural? Sim, eu senti que quando a gente vai como turista, né, a gente tem uma percepção de que tudo é lindo, de que a gente está ali aproveitando. Então a gente não tem muito contato assim direto, né, com as pessoas, de convivência. E eu percebi, né, no ambiente de trabalho esse choque cultural de os americanos sentarem em lugar, na mesa de americanos, e as outras pessoas latinas sentarem em lugar diferentes. Então, esse choque cultural, eu já tinha ouvido falar, né, desse pouquinho de preconceito, né, dos americanos com pessoas de fora, e lá eu pude vivenciar isso. Então, foi assim, né, de tudo que eu passei, das situações todas que eu passei, eu acho que a situação mais chatinha, assim. Mas eu não esperava ser tão visível, assim. É uma dúvida que todo mundo tem, né? O que exatamente você trabalhava? O que era a sua função? Então, a Disney contrata a gente para várias funções. Depois que a gente passa numa entrevista, a gente tem uma segunda entrevista em São Paulo, já com os recrutadores da Disney. E a segunda entrevista já é voltada para definir o que você vai fazer lá. Então, eles te pedem para escolher, numa lista de 10 ou 12 posições, quais aquelas, né, um top 3 do que você gostaria de trabalhar. A minha preferência era merchandising, eu queria trabalhar em lojas, né? A segunda opção era attractions, nas atrações. E a terceira, eu tinha colocado quick service, que é trabalhar nos restaurantes. Ou quiosques que vendem comida fora dos restaurantes. E aí, durante a entrevista, eu fiz a entrevista com a chefe dos recrutadores. Então, ela era uma pessoa gabaritadíssima, né, para poder fazer minha entrevista. E conversando com ela, né, coloquei para ela que eu já tinha tido uma experiência sendo vendedora em loja.
E ela me perguntou, tá, já que você está se arriscando, né, você está se sujeitando aí para um processo, né, para um programa desse que é fora do seu público-alvo, você já tem 36 anos, por que que você não se joga mais? Por que que você não se desafia mais? E aí ela foi e falou, eu tenho uma posição para você, não é a que você quer, você aceita? E assim, a gente tem, né, durante o processo seletivo, várias pessoas conversam com a gente e falam, não escolha a sua posição, deixa que a Disney vai te direcionar. Então, eu confiei na escolha dela e ela me colocou de Attractions. Então, eu trabalhei numa atração na Disney, não no Magic Kingdom, como todo mundo pensa, né? Eu trabalhei no Epcot, que é um outro parque da Disney, que é um parque que tem pavilhões dos países, e eu trabalhei especificamente numa atração que chama Sorry, e é um voo de asa delta, então eu trabalhava em várias posições, eu não trabalhava na mesma função o dia todo. A gente tem um sistema de rotação, então hora eu estava na entrada do brinquedo, conferindo os passos e conferindo o Fast Pass que paga para poder furar fila. Perguntando a famosa frase, How many in your party? É a frase que todo Attractions fala, né? How many in your party and all the way down. Né? Fica até o final da linha para poder ir preenchendo os assentos, né? Então, eu trabalhei tanto na entrada do brinquedo quanto operando mesmo. Eu tive momentos de operar o brinquedo, de apertar o botão para fazer tudo funcionar. Agora conta um pouquinho pra gente de como que era a sua rotina, dia a dia ali, do início até o final do dia. Tá, vamos lá. A gente recebe o schedule, né? A gente recebe todo o final de semana. No sábado, se não me engano, sai o schedule. Eles colocam pra gente 5 dias de trabalho e 2 de folga. Mas isso não é fixo e a gente pode trocar com os nossos colegas de trabalho. Então, se, por exemplo, eu quero folgar num dia que eu estou trabalhando, eu posso ver se o meu colega de trabalho, né, não está trabalhando naquele dia e eu passo o meu trabalho para ele. Logicamente, eu passo essa parte que eu receberia, né, meu salário por esse dia eu passo para ele. Então, a gente fica arranjando os horários, né, escolhendo, às vezes vem para trabalhar no período da noite e a pessoa gosta mais de trabalhar no período da manhã, então a gente pode tentar trocar com os outros funcionários também. Basicamente, meu dia era uma jornada de 8 horas diárias, então eu tinha o costume de pegar o meu trabalho por volta das 2 da tarde e ir até 10. Por vezes, quando eles falam que o parque tem extra medical hours, que são aquelas horas a mais para quem está hospedado em hotéis Disney, ou se alguém, eu não sabia que existia isso, tem jeito de comprar a atração. Você comprar uma rodada da atração Só pra você. só para você e sua família. E aí, quando a pessoa comprava, geralmente quem fazia são as empresas no final de ano para dar como benefício para os funcionários. Faz sentido. E aí eles compravam essa rodada a mais, e aí a gente tinha essas extra medical hours, então a gente saía 1 hora da manhã, 2 horas da manhã da atração, que é no final do dia. Então, basicamente, eu ficava no período da manhã e o início da tarde em casa, organizando as minhas coisas, preparando comida, para a gente poder, né, não gastar com comida em parque. Então, eu preparava minha comida, organizava minhas coisas, ia trabalhar, e quando eu já voltava, eu voltava cansada, né, já para poder dormir mesmo e começar o dia seguinte. É uma jornada muito puxada, mas que vale muito a pena. E nos dias de folga, eu ia para os parques para poder curtir. Aproveitava demais. Eu falo, qual que foi a parte mais legal de trabalhar na Disney? Bom, formada em administração também, né? Então eu gosto muito da parte dos processos deles, né? De como tudo funciona e como eles organizam para que tudo seja mágico no seu dia. O atendimento dos cast members que eu nunca tinha parado para prestar atenção, né? Eu já tinha observado, mas eu nunca tinha parado para prestar atenção na rotina de trabalho daquele cast member, né? Então eu tive essa oportunidade de ver, né, o lado de trás, o backstage. Eu acho que foi a parte mais incrível, você ter acesso ao backstage, você saber como que funciona tudo, e não quebra a magia. Muita gente me pergunta, quebra a magia de você conhecer o backstage? Não. Eu tive a oportunidade de fazer uma coisa que eu queria muito, que só como cast member eu teria condição, que é andar debaixo dos túneis, né, dentro dos túneis, debaixo do castelo do Magic Kingdom. É mesmo. É muito incrível essa experiência. Ver várias, às vezes, 3 Rapunzel, 2 Minnies, a Minnie sem cabeça, o Mickey sem cabeça. Então, assim, é uma oportunidade incrível.
né? E conviver com pessoas de outros países, principalmente porque eu trabalhei num parque que tinha essa mistura cultural, eu pegava ônibus para ir para o trabalho, né? Que o ônibus também é uma coisa que a Disney fornece a gente, com pessoas com italianos, com franceses, com mexicanos. Então, dentro do ônibus, todas as línguas o tempo inteiro de conversa, foi muito legal. Interessante. Você demorou muito para se adaptar quando você chegou lá? Adaptar a cultura, adaptar a rotina, adaptar as pessoas, a comida? Eu já tinha, né, visitado a Disney 2 vezes, então eu já sabia mais ou menos como que eram os parques. Demorei para adaptar primeiro com o fuso horário, que eram 2 horas, né, de diferença de fuso, então realmente faz muita diferença quando a gente, né, chega lá e tem que acostumar primeiro com o fuso. Depois com essa parte de fazer a própria comida, porque sempre quando eu estive lá como turista, a gente nunca, né, preparou muito comida, principalmente com fogão. Então, comprar os produtos brasileiros lá, né, parecidos, né? Então, feijão até que sai barato. Sai mais barato comer fazendo comida lá Que comprar produto do que comprar no produto. restaurante. Coisas mais saudáveis, como frutas, né, legumes, aí sai um pouquinho mais caro do que a gente tem o hábito de pagar no Brasil. Mas a carne, por exemplo, é um pouquinho mais barata. Então, assim, a minha rotina lá de adaptação foi fazer a minha própria comida, né? Achar um arroz que poderia ser preparado como um arroz brasileiro, achar um feijão que daria para ser preparado como um feijão aqui. E a adaptação do clima também, porque tiveram dias muito frios. Eu enfrentei dia frio da gente ser obrigada pela Disney de deixar as torneiras abertas no modo quente para não congelar os encanamentos, porque se estourasse o encanamento, a gente ia ser cobrado pelo conserto. Então, assim, adaptações, né? Clima, alimentação e horário. Tem alguma história, tipo assim, engraçada, inesquecível, que você lembra, assim, que você gosta de contar? Bom, Deve ter várias. várias. Gente descobrindo que eu era brasileira pela name tag era todos os dias. Né? Chega, você é do Brasil, onde que você mora e tal. Por eu ter colocado, né, inicialmente na minha name tag que Divinópolis, então não é uma cidade muito conhecida, então as pessoas perguntavam, né, onde que ficava. E, assim, a coisa mais engraçada, né, que aconteceu, assim, foi logo nos meus primeiros dias, a gente tem um treinamento, quando a gente chega na Disney, a gente tem treinamentos, todas as funções. Mas o treinamento de attractions é um treinamento mais puxado, porque a gente lida diretamente com safety, né, que é a primeira chave da Disney, que é a segurança em primeiro lugar. Então, a gente tem que se certificar de todos os processos para garantir a segurança daquele brinquedo, né? E aí, durante esse treinamento, foi até uma questão de achar assim, os americanos um pouquinho ingênuos, né? O meu coordenador, né, meu coordenador, ele estava explicando para a gente como funcionava logo quando as pessoas saem do brinquedo, então para o brinquedo, ele volta para o chão, para o brinquedo as pessoas desafivelam, né, os cintos e elas saem. E debaixo de cada assento tem um lugar onde eles podem guardar os pertences deles. E nesse dia, uma pessoa falou, né, com o meu coordenador, falou assim, olha, tem alguma coisa leaking, pingando, debaixo do assento. E aí ele foi muito ingênuo e colocou a mão. E a coisa que estava pingando não era uma garrafa d'água. Era o que a gente chama de cold urine, que é urina. Alguém tinha feito xixi. E ele foi muito ingênuo de colocar a mão dele para conferir se estava molhado. E aí a gente tem várias toalhinhas, né, no backstage para a gente usar nessa situação. A gente que é de attractions, a gente não é autorizado a fazer a limpeza. Existem os custodians, que são as pessoas responsáveis pela limpeza. Então a gente tem que chamar eles para limpar. E a gente é obrigada a trabalhar sempre com hand sanitizer. É um alquinho em gel que a gente pode colocar no nosso uniforme, pode pendurar nele. E eles pedem para a gente estar sempre por conta dessas, né, situações, essas coisas que podem acontecer. Então, sempre com a garrafa d'água. A gente tem uma garrafa específica que a gente coloca no nosso uniforme. De attractions a gente tem, depois eu posso mostrar para vocês, mas a gente recebe uma fita amarela, que sempre a gente está conferindo a segurança, né? Passa o cinto, existe essa fita amarela que a gente pede, né? Pull the yellow strap, puxa a fita amarela para conferir se está fivelado certinho. Então, né, durante todo o trabalho a gente tem que estar com esses itens, né, de fácil acesso.
pra gente não ter que ir no backstage toda hora para beber água, pra gente não ter que ir no backstage para poder higienizar as mãos. É bom que a gente sempre esteja com ele dentro do uniforme. Entendi. E além dessa história super engraçada que você contou pra gente, tem algum momento que você parou e pensou, eu tô acreditando que eu tô vivendo isso de verdade? Sim, e foi numa oportunidade que só tinha cast member também. Durante o programa a gente recebe alguns e-mails com algumas oportunidades de cursos, com oportunidades de encontros com pessoas famosas, celebridades, que elas visitam o Flamengo para a gente poder tirar foto com elas, personagens e experiências. E uma das experiências que eu não deixei passar, que eu falei assim, eu quero muito, era um dia que eles liberaram a atração do Guardiões da Galáxia, a Guardians, que é uma montanha-russa muito disputada, que dá fila de 120 minutos, né, por dia. E aí eles liberaram para os cast members que trabalhassem no Epcot 5 horas seguidas dessa atração. E eu fui 8 vezes seguidas. Eu só não fui mais, porque no final das 8 vezes eu já tinha chacoalhado tanto a minha cabeça que eu já estava começando a ficar enjoada. Mas foi sair da atração, entrar na fila de novo, brincar, sair da atração e falei assim, gente, eu não acredito que eu tô aqui vivendo isso. Que bom. Eu tenho uma pergunta. Como que é que funciona o período de trabalho lá? Você entra, aí você fica quanto tempo trabalhando lá, eles te dão uma média, como é que funciona? Sim. Eu descobri que é por conta do governo brasileiro que eles não permitem a gente ficar mais. Então, o processo seletivo ele começa em março, como eu contei para vocês, ele encerra em setembro, com a gente tendo que ir para São Paulo para poder tirar o visto de J1, que é um visto específico de estudante, né, Summer Work and Travel, que a gente vai trabalhar lá, né, e aí assim que a gente tira o visto, a gente preenche toda a documentação, é muita burocracia no computador, né, tudo, contrato de aluguel, de onde a gente vai estar morando, então tem muita coisa que a gente preenche ali que precisa mandar. Até a questão de vacinação, né? Vacinação eles pedem, questão de medicação, pedem pra gente levar todas as medicações aqui, porque precisa de receita, então, né, senão você lá, você tem que fazer consultas, a gente é obrigado a fazer um plano de saúde, mas o plano de saúde ele não cobre essas emergências, né, então a gente tem que se cuidar. E aí depois que a gente tá lá, né, que a gente chega lá, eles passam pra gente. Na verdade, a gente já sabe, a partir da segunda entrevista, qual período que a gente vai trabalhar. A gente, usualmente, é final de novembro e até meados de fevereiro. Então, no ano passado, foi o ano que eu fui, eu cheguei lá no dia 28 de novembro. Eu ainda não estava por conta da Disney. Aí, do dia 28 de novembro até o dia 30, eu fui com algumas amigas que eu conheci durante o processo, então a gente ficou hospedado em um hotel, por nossa conta, um hotel próximo, já da Disney, mas próximo também de Outlet, porque a gente tem que comprar roupa de cama, a gente tem que comprar toalha de banho, a gente tem que comprar a nossa alimentação para os primeiros dias, e a gente tem que comprar cabides, coisas de casa, utensílios de casa, porque a gente tem que entrar, eles fornecem para a gente um quarto, com uma cama e um colchão. Até o travesseiro a gente tem que comprar. Então, nesses primeiros 3 dias, a gente fica basicamente comprando coisas. E aí, depois, quando a gente entra no Flamengo, que aí eu entrei no condomínio da Disney Flamengo Crossings Village, no dia 1º de dezembro, eles fazem o nosso check-in, aí a gente já entra nos quartos, e aí sim já começa a contar como o trabalho da Disney. Né? A primeira semana de treinamento a gente não recebe salário, então, por isso que a gente paga pela estadia antecipada, né? A gente paga a primeira semana antecipada e depois que a gente começa a trabalhar, a gente vai pagando e a gente paga o aluguel. Então, eu recebia, em média, uns $800 por semana, mas eu tinha que arcar com $250 do custo do housing, né? Que era onde eu estava por semana. O salário era semanal e a cobrança do housing também semanal. Tive a oportunidade da minha família me visitar e ficar lá um mês, mas mesmo eles ficando no Airbnb, eu tendo ficado com eles também no Airbnb durante esses 30 dias, eu tinha que pagar o house. Você não podia levar eles pra lá. Eles podem passar um dia lá, usufruir das comodidades que a gente tem lá, porque o Flamengo é muito legal, o Flamengo tem quadras, o Flamengo tem sala de jogos, tem academia, o Flamengo tem todo tipo de diversão, né, assim, e de coisas que a gente precisa, né, para o nosso bem-estar também eles têm.
Eles poderiam usufruir disso, mas eles não podem pernoitar no Flamengo. Entendi. E quando, depois de toda essa experiência, você acha que você mudou como pessoa depois de ter vivido tudo isso? Mudei. Eu acredito que mudei, assim, primeiro por ter essa visão que eu não tinha, né, de pessoa que mora lá, não como nativo. Acho que é muito pesado a gente falar nativo com 3 meses só de experiência, né, morando. Mas foi uma experiência como residente, né? Então, eu vi essa questão um pouquinho do preconceito, eu cresci, né, no sentido de que a gente brasileiro, a gente tem muito o costume de querer ajudar os outros, né, de querer, de identificar que a pessoa está num dia ruim, que às vezes a pessoa está precisando de um elogio, de uma palavra de incentivo, e isso eu percebi que é uma coisa que a gente tem muito brasileiro, e eles não têm muito, às vezes até por pensar que a gente está indo além, que a gente está invadindo a privacidade, mas acho que, assim, esse carinho brasileiro foi uma coisa que eu senti falta lá, né? E eu tentei espalhar isso por onde eu passei, né? Então foi uma experiência que eu cresci como pessoa nesse sentido. O inglês ajudou demais, né? Ele, nossa, é uma alavanca assim, enorme, né? De nível de inglês e de estar convivendo com pessoas, outros, né, vocabulário, principalmente específico de atração. Então, eu aprendi, né, palavras, vocabulário de engenharia, né, de controle de automação, de sistema de informação, que foi o que eu trabalhei. Então, foi bem legal nesse sentido também. O ganho fica assim, o ganho maior é cultural. Né? Eu morei com uma italiana, uma norueguesa e uma porto-riquenha. Caramba, que mistura! E assim, a dificuldade do inglês, às vezes me fugia a palavra no inglês, eu queria explicar em português, mas aí a italiana não entendia, a norueguesa também não. E todas nós, eu achava que era uma coisa que eu ia enfrentar sozinha, mas elas também enfrentam a dificuldade com a língua. A norueguesa não, mas a italiana e a porto-riquenha, nossa, a gente passava muito aperto, às vezes. Essa é a nossa próxima pergunta, que é o quanto que a experiência de trabalhar na Disney te ajudou no seu inglês. Ajudou muito, mas eu acho que ajuda também muito profissional também. Você tem uma perspectiva de um ambiente de trabalho, assim, uma coisa grande, porque a gente está falando da maior empresa de entretenimento do mundo, né? E é um lugar onde todo mundo quer estar trabalhando e todo mundo quer estar vivendo aquela magia, né? Então isso eu acho que é um ganho, foi um ganho maior, meio cultural, e também esse ganho de entender a Disney como empresa, né, e tentar aplicar, porque eu já tinha lido livros, né, nessa preparação para ser cast member, eu já tinha lido um livro que é da Disney, do Disney Institute, que é o Instituto Disney. A Disney tem uma universidade, a Disney University, dentro, atrás do Magic Kingdom, atrás do castelo. Essa universidade, ela fornece cursos, né, na área de CEOs, inclusive a Regina está lá para fazer um curso de CEO da Disney, e é o meu sonho fazer esse curso. Ela vai fazer esse curso lá, junto com as irmãs. E ela vai ter a oportunidade de conversar com CEOs da Disney, com Imagineers, que são os engenheiros da Disney que projetam as atrações, os parques. Então, assim, essa perspectiva da Disney como empresa, para mim, foi o maior ganho que eu trouxe de lá. Ainda mais você que fez administração, né? Ver aquilo funcionando, desde que todo mundo já sabe, né, do estacionamento, que você chega, se você perdeu o seu carro e você só souber o horário que você chegou no parque, eles identificam onde está o seu carro. Então, todos os processos, todas as chaves de segurança, as chaves da Disney, principalmente, né, que são a segurança, cortesia, show, efficiency, inclusion, né, são as 5 keys of Disney. Então, assim, aprender isso tudo foi muito legal. Muito mais do que eu esperava quando eu comecei a querer trabalhar lá. E, nossa, vai ficar, assim, na minha memória e como experiência também um currículo, né? Então, Flávia, foi isso. Foi muito legal ouvir toda a sua história. Espero que você tenha inspirado muita gente que está assistindo a tomar a iniciativa de falar para você que é esse membro também, igual a Flávia. Muito obrigada por compartilhar isso tudo com a gente. Por nada. Beleza, também, Flávio, muito obrigado pelo seu tempo. E para você que acompanhou até aqui, esperamos que a nossa conversa tenha te motivado a correr atrás dos seus sonhos. Obrigado por assistir e até mais. Tchau, tchau.